Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem, meus irmãos? Pois é, a palavra hoje é em Romanos 14. Romanos 14, mas o livro de Romanos, o autor chama-se o apóstolo Paulo, né? E a análise do livro, ele fala de 1 a 11, ele fala sobre salvação, né? E do 11 até o 16 ele fala sobre deveres cristãos. Deveres cristãos. Mas a nossa palavra hoje é aqui no 14. Sobre o alimento, o apóstolo Paulo está falando sobre o alimento, né? E sobre o que deve comer e o que não deve comer, né? Sobre o débil, né? Tinha naquela época as pessoas viviam de convertimento do paganismo, né? De seitas que oferecia sacrifício, né? A seus deuses, e essas pessoas eram convertidas e num entendimento não grande que eles eram convertidos, eram acolhidos pelo Senhor, eram pessoas convertidas verdadeiramente no Senhor, mas só que ele não tinha aquele conhecimento grande, ele vinha do paganismo. No paganismo tinha aquelas a conversão diante do Senhor, e o débil, como era chamado, né, ou esse mais fraco, não tinha aquele conhecimento grande que se podia comer carne, comer algum alimento que eles sacrificavam antes para ídolo. Eles não comia, né? Mas o apóstolo Paulo deixa claro que nos capítulo 14, que nós que somos fortes, o forte que diz que é o mais forte, que tem um conhecimento maior, que ele tem que ajudar o irmão mais fraco e não escandalizar, entendeu? Não escandalizar. Mas vamos ler primeiro a palavra do Senhor para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando até o 12. A tolerância para com os fracos na fé. Os fracos na fé é o débil, né? Débil. Os fracos é que não é fraco, gelado, frio. Não, não, não. São pessoas que não têm aquele conhecimento grande, né? É limitado. Entenda isso. Não é que a Bíblia está desfazendo. Entenda o que a Bíblia está falando. Pessoas humildes, pessoas que também o forte também é humilde também, e não tem aquele conhecimento grande e estava tendo algum problema sobre alimentação, sobre o que comia ou o que não comia. Naquele tempo ele sacrificava muito coisas a ídolos, muitas coisas aos deuses, né? E essas pessoas convertidas, né, desse paganismo tinha essa pequena dificuldade, mas a orientação aqui para os fortes, né? O que ele deve fazer e que o débil também deve fazer, o mais fraco. O que ele deve fazer com esses deveres cristãos, essas coisas normais, que deve conversar e é um entendimento verdadeiro de acordo com a palavra. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que não despreze, o que não come e o que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio, para que seu próprio Senhor ele está em pé ou caia? Está fará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre dia e demais dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, coma, pois dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivamos, e se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que vivamos, que morramos no Senhor. Pois para isto Cristo morreu e tornou a viver. A viver. Ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Pois todo havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim.
toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando, é sobre o alimento, né? Que ele fala que o que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus recebe por seu. Por exemplo, se você que é fraco, você que é débil, né? Só come legumes, o outro come carne. O apóstolo Paulo dá uma orientação que você não julgue o que come, o forte que não julgue o que come legumes. E o que come legumes não julgue o que come carne. No caso, para o mais forte, o conselho é esse, nesse tempo e hoje também, né? No caso, tem alguns problemas, né? Assim, problema não, tem algumas discussões sobre algumas igrejas aí, como a igreja do sétimo, né? Que eles não comem carne de porco. E muitos, né? Não comem. E outras igrejas comem. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Que você não julgue seu irmão que come. E que o irmão que come, que não come, que você não julgue. E o mais forte, que não escandalize. Se você tem uma amizade com um irmão que come carne de porco, você vai almoçar na casa dele. Se lá não tem, no caso, se você for comer, que você coma de tudo. Não reclame. Você entendeu? Se lá não come carne, não come carne de porco, nada. Igual eu já comi na casa de um adventista mesmo. Fez uma carne de soja, né? Tu entendeu? Eu não falei nada. Comi normalmente, me chamaram para comer Márcio, mas a mãe dele perguntou se eu já tinha almoçado. Não, eu falei, como aqui? E eles, a pessoa que tem um poder aquisitivo grande, né? Aí eu percebi, né? Dinheiro para comprar carne tinha, mas não tinha carne. E eu comi, eu baixei minha cabeça e eu como de tudo. Mas não me escandalizei eles, respeitei eles. Esse é um grande exemplo, respeitar eles. Tu entendeu? Mas antes de falar da continuidade, a gente tem que explicar uma coisa. Que o apóstolo Paulo não está falando de doutrina. De doutrina. É que não é uma coisa, são assuntos diversos. Deveres cristãos, normal. É que não está falando de doutrina. Que o irmão fala assim, você crê em Jesus, eu já não creio, como foi assim. A outro fala, mas eu posso andar assim, não. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne viva, como a Bíblia ensina, né? Aí o outro fala, eu creio que Jesus veio em carne viva, mas 100% homem, mas divindade não. Isso não é isso que o Paulo está falando, isso você tem que ir contra, entendeu? Ir contra. Não é essa doutrina que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de doutrina, está falando de legumes. Naquela época estava tendo esse problema. Porque as pessoas estavam se convertendo do paganismo e tinha esses problemas. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Resumindo o caso, que nós que somos fortes, né, come de tudo, devemos respeitar o nosso irmão. Você entendeu? Se você tem um amigo que não coma e que para você não escandalizar, não coma igual ele. O ensinamento é esse. E que o que come legumes respeita o que come. Você entendeu? Porque se você não respeita, você não está sendo amando o próximo, você está pecando. Tanto das duas partes. Se você come legumes e não respeita seu irmão, repreende ele, você está pecando. E se você que come carne repreende seu irmão que come legumes, você também está pecando. Então o certo é o quê? Que vivamos em paz. O apóstolo Paulo está falando que a gente vivemos em paz e que ensine, você que é mais forte, ensine com respeito, com amor ao seu irmão. Exorte o seu irmão, ensinando ele até ele entrar. Tipo um exemplo mesmo. Se o frango a molho pardo, se eu comer, o outro irmão não come. Se você estiver no restaurante, se eu for pedir, o que vocês querem hoje? Tem galinha a molho pardo, tal, bife, não sei o que. Não. Você que é forte, o conselho que eu dou, você que come de tudo, não peça para não escandalizar seu irmão que come legumes. Come igual ele. E esse é o amor ao próximo, esse é o respeito. Você que é forte, coma. Se ele quer comer só legumes, coma mais ele no restaurante. Não quer pedir carne? Não peça carne. Come igual ele para não escandalizar. Respeite seu irmão. Não escandalize. Entendeu? Não escandalize. E o conselho é esse. Não é sobre doutrina, né? Aqui não é sobre doutrina.
que são deveres cristãos, assuntos no dia a dia, algumas dúvidas, algumas coisas morais e morais, né, que deve ser feito na igreja, coisas morais. Morais, não há problema sobre isso aí, de comer carne, não há problema de você não comer carne, que você se respeite, que você ame seu irmão, que não coma carne, ame, se apegue a ele, ensina a ele. Não é que ele não entende, não é que ele não é que ele não é escolhido do Senhor. Ele é escolhido do Senhor. A própria Bíblia fala que, ora, o quanto ao que é fraco na fé, recebei-os, mas não para condená-lo em questão de discutíveis. Um crê de tudo, se podem comer. Outro é fraco e come legumes. O que come não despreza o que não come. O que não come não julgue o que não come. Você entendeu? Não julgue seu irmão, porque ele é escolhido do Senhor mais fraco. Então você tem que pegar o débil, tem que acolher no seu coração, você que é forte, que você que lê a Bíblia é mais forte. Ele não é porque ele não é escolhido do Senhor, porque ele não tem aquele conhecimento grande. Ele não tem aquela habilidade na palavra do Senhor, mas são homens escolhidos do Senhor, pessoas que são salvas pelo sangue de Jesus, e que você respeite, meu irmão. Agora vamos para algum exemplo aqui. Vamos lá em Coríntios 8 ao 10, do 8 ao 10. Não é comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que está a vossa liberdade, e não venha de algum modo tropeço para os fracos. Porque se alguém tiver a ti, que és dotado de saber a mesa no templo de ídolos, não será consciência o que é fraco, introduz a participar da comida sacrificada. E assim, por causa do teu saber perecer, o irmão fraco pelo Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, e contra Cristo que pecais. E por isso, se comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comereis carne, para que não venha escandalizá-lo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios do capítulo 8, versículo 10, do 8 ao 10, está falando assim, no caso, um exemplo, irmão, você que come carne, come de tudo. No caso, você tem um amigo cristão, você deve ter amigo, sim, né? Amigo que não é cristão, mas não para você ser influenciado por ele, que você se influencie, que você influencie ele, presta atenção. Aí ele chama para você comer, né? Comida sacrificada a outros deuses, tal. Chama você para almoçar, e você tem a consciência que são comidas sacrificadas a Deus. A regra é que você não coma. Não coma. Não coma de maneira nenhuma. Se chamar você para ir para um restaurante, sair para o templo deles lá, de sacrifício a outros deuses, e depois sair para comer comida sacrificada a Deus, não. De maneira nenhuma você pode comer. Você que come tudo. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. E naquela época lá, as carnes eram sacrificadas a outros deuses. Você entendeu? No caso, um exemplo, você vai no mercado, Dona Teresa vai no mercado, vai comprar uma carne. Não entendeu? Presta atenção. Ela vai num açougue, compra uma carne bonita. Aí o açougueiro fala: ei, Dona Teresa, tem uma comida aqui boa, tem uma carne boa, que show, top demais, sacrificada a ídolos, a outros deuses, que foi que sacrificada a ontem, mas tá um top, tá demais. Claro, né, irmã, que você não vai comer. Com certeza que você não vai comer. Entendeu? Que você tem a consciência que é sacrificada a ídolos. Mas se você for comprar e ele não falar nada, você pode comprar, fazer seu bife, pode fazer sua comida cozinhada de boa e comer normal. Se você não tem consciência, mas se você tiver consciência que foi consagrada a isso, não coma. Estou falando para pessoas que comem de tudo. Tu entendeu? E que essa palavra aqui, que o apóstolo Paulo fala, é naquela época. As pessoas pagãs que viviam nessa prática de oferecer alimentos a outros deuses, e que nós vivemos hoje também, você sabe disso, né? Sangue de bode, carne de bode, você sabe disso, né? Se você tem uma pessoa assim, fraca, débil na fé, você ajude, que você exorte, mas está falando sobre comida, alimento, naquela época que o apóstolo Paulo está falando. Aqui não está falando de nada doutrinário. Que você não julgue seu irmão, que você não condene seu irmão. Se seu irmão daí sétimo dia não come carne de porco, amém, glória a Deus, aceite isso. Não julgue seu irmão. Não julgue seu irmão que não coma carne de porco. Você entendeu? Se seu irmão não guarda o sábado, se guarda o sábado, amém. Respeite seu irmão. Tem essa fase, né, de sábado, né? Tu entendeu?
Se seu irmão não come esse alimento, algumas coisas, respeite seu irmão. Mas o mais forte tem que ser mais forte do que ele. Para orientar ele, não julgar ele, não matar a fé dele, não deixar ele envergonhado, escandalizado. Não. Você entendeu? Esse é para alimentação. Agora, a palavra em Romanos 14 não está falando sobre doutrina. Doutrina é totalmente diferente. Entendeu? Totalmente diferente. Que o meu canal aqui que eu prego aqui no YouTube, e no qual prego muito sobre a palavra do Senhor, né? Você entendeu? Mas não tem nada a ver. Agora, você dá prioridade à libertinagem, a liberalismo, legalismo, fora da paz. Não, aí não, é outra coisa. Tem nada a ver, nada a ver. Igual a teologia da libertinagem, a teologia dos coaches, da teologia da prosperidade, que são heresias, coisas de satânicas, nada a ver. Isso aí é outro caso, é pancada mesmo, descer lá madeira. A doutrina de Jesus tem que prevalecer, você entendeu? Porque é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor não está falando sobre seitas aqui. Aqui está falando sobre comida, alimentação. Que você tem que combater as heresias. Como que você vai pregar o evangelho de Jesus sem combater as heresias? As doutrinas de demônios. Tem que combater. Mas o Romanos 14 ele fala de alimentação. Nós temos que respeitar o nosso irmão. São coisas supléficas, coisas que eu acho que nesse tempo que o apóstolo Paulo não deveria nem estar falando, né? Mas a maldade do coração das pessoas, o orgulho, às vezes a pessoa querer saber mais do que o outro irmão, Paulo teve que entrar em ação para a igreja de Coríntios, né? E aqui também, Romanos também, para orientar as pessoas, que as pessoas eu acho que estavam meio confusas. Você entendeu? E não deve ser assim, querer ser melhor do que seu irmão, julgar o seu irmão. Então que fica a dica, se seu irmão não come carne de porco, não come outras comidas, que você respeite, que se você é mais forte na fé, respeite, oriente seu irmão, converse com seu irmão, aceite seu irmão do jeito que é, ore por ele, abençoa ele e aceite ele do jeito que ele é. O apóstolo Paulo, a palavra do Senhor está dizendo que a palavra de Jesus Cristo, inspirado, né, por Jesus Cristo, orienta que a gente ame nosso próximo. Amar o nosso próximo é tolerar as coisas dele. Tipo, isso aqui é um dever que acha que é supléfico, isso aqui é uma coisa normal, não há problema nisso. Ele não comer carne, ele não comer nada, aqueles negócios que é pecado e eu comer de tudo, não há problema nisso. Aceite seu irmão, ame seu irmão. Você não pode entrar, igual o apóstolo Paulo fala, se você tem consciência de um amigo do mundo, né? Chama você, vamos lá na minha igreja dos deuses, né? Pagão. Aí sai, vai na churrascaria, comidas consagradas a outros deuses. Aí você não vai comer. Você que come de tudo, não, jamais. Mas se você tiver, jamais você vai. Você entendeu? Mas se um amigo do mundo, não, por exemplo, tem pessoas, tipo assim, do acarajé, que faz parte do candomblé. Tem pessoas que são cristãos que vêm da acarajé. Então coma sem escandalizar, pode comer. Você vai em Salvador lá, coma um acarajé seu, sem escandalizar, sem perguntar. Você entendeu? Coma sem escandalizar, sem perguntar. E respeite seu irmão que não coma, meu irmão. Respeite seu irmão. Se seu irmão acha que é pecado, respeite seu irmão. Não escandalize. Seja com ele, seja com ele. Você que é mais forte, seja com ele. E sempre ajuda ele em oração. Mas a gente tem que entender que esse capítulo 14 é a tolerância com os fracos na fé. Não está falando de doutrina. Não é doutrina. Não é que seu irmão fala, mas você crê em Jesus, já não crê. Não. Não é sobre isso. Está falando sobre alimentação. Coloque isso na sua cabeça, porque todos nós temos que ter a visão de Jesus Cristo. Todos nós temos que ter a doutrina de Jesus. De Jesus Cristo de Nazaré. Nossa doutrina de Jesus é outra coisa. Aqui é só sobre alimentação. Naquela época que as pessoas estavam passando dificuldades, as pessoas que eram do paganismo estavam se convertendo, glorificado seja o nome de Jesus, e estavam tendo esse problema na igreja de Coríntios. Entendeu? Mas doutrina de Cristo é outra coisa. Você entende? Porque essa é a palavra, meu irmão. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor.